Alessandro Luiz Crochella tinha 37 anos. Segundo a família, ele morreu menos de 15 horas depois de ser internado no Pronto-Socorro Municipal de Monte Carmelo. Isso aconteceu na madrugada do último sábado. Tosse e falta de ar levaram o caso do paciente a ser suspeito de Covid-19. Pela internet, conversamos com a irmã dele. Na madrugada de sexta para sábado, eu levei ele às 1h30 da manhã. Chegamos lá, falei com eles, né, sobre do que se tratava, o que ele estava sentindo. Eles já nos deram máscara para mim, para ele, e já encaminhou ele para dentro. Eu fiquei na recepção aguardando. Logo depois veio o enfermeiro me dizer que ele ia ficar em observação por conta do surto que está tendo, né, de coronavírus na cidade, ele ia ficar em observação. Quando foi à tarde, em menos de 12 horas, eu acredito, por volta de 4h30, mais ou menos, 5 horas, ele veio a falecer. Ela nos contou que, como protocolo de cuidados, a família foi deixada em quarentena e o corpo de Alessandro foi sepultado sem velório. Mas uma declaração do vice-prefeito de Monte Carmelo, Paulo Rodrigues Rocha, a uma rádio local, deixou a família ainda mais preocupada. A Secretaria de Saúde teria tido dificuldade de fazer a coleta do material para o exame de presença do novo coronavírus. Tivemos, infelizmente, um óbito, né, muito suspeito de ser proveniente do coronavírus, que esse óbito, inclusive, ontem, os nossos profissionais de saúde, né, como evoluiu muito rápido a morte dele, eles não sentiram-se preparados nesse primeiro momento de fazer a coleta depois de morto para poder encaminhar para fazer. Então, em conversa com a Secretaria de Estado de Saúde, né, esse caso vai ficar como suspeito, mas sem resultado. O que me revoltou mais foi no domingo, quando ele deu entrevista ao vivo, sabe, para uma rádio aqui, dizendo que não teria colhido o material por não ter profissionais preparados, que eles não se sentiam preparados para poder fazer a coleta. Então, e que ia ficar como morte suspeita, eu até enviei o vídeo para vocês verem, ia ficar como morte suspeita sem resultado, né? Então, agora você me fala, como que uma família, ele acha que ele não, eles acham que ele não tinha família, que a gente não está com dor, que ele vai ser enterrado igual ele foi, tipo como um indigente, sem a família saber do que se tratava, a causa da morte dele. Aí é isso que revolta a gente. E falam que não colheu. Como que não colheu? Como que eles... Sendo que tem 28 suspeitas dentro da cidade. Até agora, a causa da morte ainda é muito imprecisa. As causas da morte, né, que eles colocaram na certidão de óbito foi que disfunção de múltiplos órgãos, choque séptico, insuficiência respiratória aguda, tabagismo e etilismo. Além, claro, do direito da família de saber a causa da morte do parente, outro grande motivo que a família pede uma celeridade nesse caso é acabar com a boataria na cidade de Monte Carmelo em relação à morte do Alessandro. Então eu acredito que a causa dessa morte dele pode ter sido por conta da bebida, pois ele está sem imunidade, né? Às vezes pegou ele assim de repente. O ruim também é porque tenha falado que fosse suspeita, saíram muitas coisas, sabe, nos grupos aí, nas redes sociais, falando que ele tinha, que a morte dele era isso, inclusive colocando foto dele, sabe, com a menor de idade, que é a filha dele, né, nesses grupos. Então a gente sente, como que a gente fala, a gente sente chateado com isso, né? Por conta de uma divulgação de responsabilidade sem comprovação, né? E a gente queria saber as causas realmente. Por quê? Se eles não se sentiam capacitados para isso, por que não mandaram para o IML? Lá, para que existe IML, né? Lá sim tem profissional capacitado para fazer isso. Por que não fizeram isso? Maria Angélica, eu queria saber de vocês como é que está o período de quarentena, já que estão você, seu marido e seu filho sem poder sair de casa justamente pela suspeita da morte do Alessandro. Uai, a gente está fechado, a gente não pode ir no mercado, não pode ir em lugar algum, sabe? Então, eu quero saber o porquê dessa morte dele, não é? A gente fica fechado, sem saber. Na cidade só tem suspeita, não tem nenhum caso, a primeira foi descartada.
Até Então, a porque gente se você fica, a gente tiver o espera. resultado, você também pode voltar, quer dizer, até a sua vida normal, sabendo o que aconteceu, né? Isso. Então, eu acho que foi muita irresponsabilidade, não é? Brincou com a vida de muita gente. Eu até agora eu não vi minha mãe, para te falar a verdade. Não pude chegar perto dela, falar com ela, entende? Então é muito difícil. E a tristeza grande também pelo jeito que ele foi enterrado. Tá certo que estão proibindo, né, ter velório nesse caso, mas a gente tinha que ter realmente certeza do que se tratou a morte dele.